majestade enche o céu sem fim. Santo és, Senhor. Supremo, exaltado, os céus não podem te conter, ó meu Deus. Santo és, Senhor. E quando eu vejo tua glória, me rendo a ti. Eu me prostro a teus pés. Eu me prostro a teus pés. Eu me prostro a teus pés, pois tu és meu Deus, meu Deus. Como é bom a gente estar mais uma vez juntos, seja online, seja com alguns irmãos aqui, podendo glorificar a Deus, podendo entoar cânticos, podendo ouvir da palavra. Então isso é sempre muito bom. Vou pedir que vocês abram em Salmo, capítulo 116, versículo 12. Salmo 116, versículo 12. Diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? O que é que você acha? Como é que a gente pode retribuir ao Senhor? Como temos retribuído ao Senhor? É claro que a gente não consegue dar essa retribuição da mesma forma que seja a que Cristo fez por nós, né? Se dar como Cristo fez. Mas Ele deixou um exemplo. E nesse sentido, a gente pode render ações de graça. E essa retribuição envolve um coração quebrantado, uma busca por sua palavra, envolve a comunhão do corpo de Cristo e a valorização disso também. Então, eu queria convidar você, a todos aqui, que a gente possa começar retribuindo, continuar, melhor dizendo, no louvor, né? Louvando ao Senhor, cantando ao Senhor. E aí eu vou orar para que a gente já possa dar início aos cânticos. Então oremos. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor dispôs de todas essas coisas para a gente poder manter a nossa comunicação. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem preservado cada um dos ministérios, o Senhor tem preservado a pregação do Evangelho aqui no púlpito. E glória a Deus, Pai, porque também o Senhor tem cuidado de outros. Cuidado de todos nós, melhor dizendo, aqueles que amam a Tua palavra, Deus, e o Senhor tem mostrado como a gente deve agir. Então, obrigado, Senhor, porque como a gente vai louvar logo em seguida, Tu és soberano, Pai. O Senhor é dono de todas as coisas. Então, muito obrigado. E a nossa forma de retribuição, entre tantas outras nesse momento, que seja louvando ao Senhor, cantando ao Senhor em alegria, Pai. Graças te dou por tudo que o Senhor tem feito. Continuará fazendo, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Vamos louvar o Senhor, dizendo que Ele é soberano e falando desse amor tão grande, né? Apesar de toda a sua glória, de todo o seu esplendor,
Ele se importou com cada um de nós e se importa com cada um de nós. Então vamos louvá-lo, bendizê-lo nesta noite. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vamos cantar de novo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Vamos continuar louvando, exaltando ao Senhor. Cante essa música como uma oferta de amor. Ofereça mais uma vez a sua vida a Deus. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Mais uma vez.
Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faz o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Senhor, nós mais uma vez, Senhor, colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, ó Senhor. Como nós cantamos aqui como oferta de sacrifício vivo, e nos ajuda a ser um sacrifício vivo e agradável ao Senhor, ó Deus. Que o nosso coração, o nosso desejo esteja em estar ao teu lado, ó Deus, em todas as circunstâncias, Senhor. Seja nas adversidades, seja nas alegrias, mas que o teu lado seja, Senhor, o nosso consolo, seja o nosso abrigo, seja a nossa motivação de olhar para o próximo, seja a nossa motivação de estar alegres, ó Deus. Que está ao teu lado, Senhor, seja a nossa maior motivação. Por isso, nós entregamos a nossa vida ao Senhor e ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te clamamos. Amém. Glória a Deus, que a gente possa ter isso em nossas vidas, como foi lido no versículo, como a gente também viu agora, que a gente possa estar querendo, sedento, buscando ao Senhor. E é pensando nisso também que eu queria já mostrar para vocês, nesse momento missionário, que a gente continue dando graças, rendendo graças ao Senhor por pessoas que estão
se disponibilizando por causa do nome de Cristo a fazer a obra, continuar a obra, falar do Evangelho. Então, fiquem aí com esse momento missionário. Graça e paz, meus irmãos, aqui é o Ricardo Pokvic, tudo bem? Nós já estivemos aí, né, com vocês, e graças a Deus nós estamos bem. Eu e a Flávia, a Renata, nossa filha, também está bem, graças a Deus. Estamos já em João Pessoa, ficamos lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um período, e chegamos aqui há um mês mais ou menos. Já estamos trabalhando, irmãos, né? Nesse momento específico aí, difícil, né? Que é a pandemia do coronavírus. Nós estamos trabalhando interno, mas com algumas ações também nas aldeias, porque as aldeias estão fechadas, não podem receber pessoas de fora, né? Sejam indígenas ou não. Os indígenas não estão saindo das reservas. É um cuidado que tem que ter mesmo, né? Mas já conseguimos levar 50 cestas básicas para os indígenas aqui em Tabajara. Foi uma benção, foi uma festa. Os irmãos louvaram o Senhor Deus lá por ter chegado em um bom momento esse alimento. Então louvamos a Deus por isso. Essa é uma ação da igreja, né? E assim nós podemos abençoar os povos indígenas. E também nós estamos movimentando, tem um grupo de médicos que nós temos no Brasil, que estão fazendo levantamento de remédios e enviando para comunidades isoladas no Amazonas. Então, nós já estamos mandando para vários lugares do nosso Brasil, onde falta medicamento, então já estamos mandando para eles. Graças a Deus tem chegado e tem sido bênção naqueles lugares. Então, também é um motivo de oração, né? Porque tem várias etnias no Brasil que está tendo já o coronavírus, tem indígenas morrendo, então tem muita dificuldade nesse sentido. É para a gente orar mesmo, né? Continuar orando por isso, porque nós trabalhamos com povos indígenas, sabemos que é difícil, sabemos que é limitado mesmo, né? Então, mas contamos com a oração dos irmãos. Flávia trabalha aqui em casa mesmo com a Missão Juvep, né? Também no apoio missionário. E assim nós estamos indo, meus irmãos. Peço oração para os irmãos, por nós, pela nossa saúde, para a gente ter condições de fazer as viagens missionárias, mesmo com restrições. Nós tomamos todos os cuidados, né? Mas é importante a gente não parar, né? Não parar, diminuir o trabalho, mas não podemos parar, né? Nós estamos agora organizando uma campanha de cesta básica para os Aticum lá no Pernambuco, que nós vamos levar para eles, e também os Potiguara aqui na Paraíba. São duas ações que a gente já está trabalhando para levantar as cestas básicas para esses nossos amados irmãos. Então é isso, meus irmãos. Continuem orando, né, pelos povos indígenas, e com certeza, na hora que passar esse momento difícil para todos, nós vamos estar juntos aí com os irmãos, né, para a honra e glória do Senhor. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. E como a gente pode ver, melhor dizendo, então é necessário que a gente ore. Então, convido todos a orar. Oremos. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem dado oportunidade, tem motivado pessoas, como a gente acabou de ver, a continuar falando do Evangelho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos move e nos santifica, mas nos manda, nos envia para lugares diferentes, com características diferentes. Pai, como é bom a gente ver pessoas se disponibilizando para fazer a Tua obra, Pai. E eu venho te pedir, Pai, para essa evangelização dos povos indígenas, tanto pela saúde daqueles que vão, como também pela saúde daqueles que vão ouvir também, Pai.
questão também de cestas básicas para essas pessoas, para poder ajudá-las de alguma forma. Não é apenas chegar e falar o Evangelho e ir embora, mas o Evangelho é essa oportunidade de estar junto uns com os outros, porque Cristo nos uniu por meio do seu sangue, da cruz, da ressurreição, e nos fez uma família. Então que a gente possa, Pai, falar do Teu Evangelho, anunciar Teu Evangelho e estar juntos, um só corpo. Então graças te dou, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito, todas as prevenções e cuidados que o Senhor tem em nossas vidas. Então nos ajuda, Pai, a continuar falando do Evangelho e buscando ainda mais o Senhor. Graças te dou, Senhor, pela vida dos irmãos que têm feito estado, melhor dizendo, nesses locais. E muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de passar para o momento dos avisos. E são os avisos já recorrentes já aqui. A gente tem a reunião de oração às 8 horas da manhã aqui na igreja, com todos os cuidados necessários e possíveis. A gente também continua com as reuniões dos grupos pequenos, né, por meio de videoconferência. Vocês também podem, caso desejem, vir aqui para a igreja também com todos os cuidados, né, e se reunir com distanciamento, máscara e tudo mais, no caso dos sábados. Caso algum grupo deseje, queira se reunir de alguma forma, pode fazer isso também aqui. Os dízimos e ofertas pode ser depositado por conta bancária, que vai estar aí na descrição, como também você pode vir deixar aqui nos domingos também, não tem problema algum. Caso seja em depósito, fazer algum tipo de descrição, no caso, enviando para a Rosa, ou entrando em contato com alguém para descrever, e a gente poder estar sabendo qual é o destino correto para esse dinheiro, tá bom? O culto ele vai voltar, mas esse aviso eu vou deixar para Alex. Quando ele vir aqui, o pastor vai estar falando para vocês diretamente sobre isso, tá bom? Vou chamar novamente o pessoal dos cânticos, para que a gente continue louvando e adorando ao Senhor. Nós vamos cantar Brilho Celeste. Se você tem cantor cristão em casa, 476, pode pegar seu cantor cristão para nós louvarmos juntos. Se não, acredito que dá para ver ali a projeção e não impede que nós louvemos, né? Então vamos continuar adorando ao Senhor. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Todos, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores indo ao céu. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, canto os louvores da salvação. Todos, brilho celeste,
celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, canto louvores indo para os céus. Amém? Cantar de máscara é um pouco mais ruim, mas deu certo. Cantar sem máscara ainda dá, mas pregar com máscara é complicado, viu? Então, vamos deixar a máscara ali. Como o Gustavo acabou de dizer, nós estamos aos poucos procurando voltar às atividades presenciais, não é? Gradativamente. Nesses dias tivemos uma reunião do conselho da igreja e decidimos que essa volta se fará em etapas também, não é? Aí lembramos lá que Neemias, um livro que nós pregamos recentemente na igreja, enfrentou várias dificuldades no retorno do povo para a Terra Prometida. Foram várias etapas também, foram 3 pelo menos. Enfrentaram grandes dificuldades, mas também tiveram novas oportunidades para corrigir coisas erradas, oportunidade de trabalho, de servir a Deus. Então, essa volta se deu em meio a desafios, grandes desafios. E nós queremos voltar então, mas para isso, a gente precisa se acostumar com o nosso nova rotina de vida, o nosso novo normal, novos hábitos, por exemplo, os cuidados com higiene, quando você voltar aqui para os cultos, máscara, vai ter álcool gel ali, a gente equipou melhor os sanitários, então estamos tentando tomar os cuidados necessários. E à medida que surgirem outras necessidades, vamos procurar suprir também. Também a questão do comportamento, né? Os abraços vão ter que ficar para mais para frente, então há um certo afastamento necessário, as cadeiras já estão colocadas aqui nesses lugares. Se você vem com a sua família, você pode ficar mais próximo, mas de outras pessoas precisamos manter uma certa distância e respeitar aqueles que têm mais sensibilidade a algumas coisas. Então temos que ter bom senso e aprender, inclusive nos cumprimentos, né? Bom, qual é a nossa proposta de retorno? Já desde o mês passado, temos aberto o culto nas gravações, que tem sido nas quintas-feiras, como hoje. E a partir da próxima semana, queremos transmitir o culto simultaneamente, ao mesmo tempo em que tivemos o culto presencialmente aqui. Então, todos são convidados para virem, participarem do culto conosco. Aqueles que não puderem ou não se sentirem à vontade, poderão acompanhar o culto da sua casa, porque o culto vai ser transmitido ao vivo. Isso a partir do domingo, o próximo domingo, né, dia 19. E assim por diante, a partir do mês de agosto, queremos voltar com a escola dominical, pelo menos para os adultos. As crianças ainda a gente não temos condições, né, de trabalhar, não sabemos exatamente como fazer. Assim que tivermos oportunidade, sem dúvida queremos voltar também. E temos outras programações na igreja, mês de missões, que é mês de setembro. Depois em outubro, apesar do acampamento não podemos realizá-lo, queremos fazer algumas atividades aqui que nos lembrem daqueles momentos preciosos que nós temos lá. Então, aos poucos estamos retornando aos cultos, às atividades presenciais. Então contamos com você.
Agora queremos deixar também você livre, caso você não se sinta à vontade de estar aqui, ou tenha algumas recomendações que você não deva vir, fique à vontade, nós não vamos cobrar isso de ninguém, ao contrário, queremos ter essa sensibilidade a todos os irmãos, todos os que frequentam a nossa igreja também. Hoje eu quero retomar as mensagens lá na segunda carta de Pedro, mas eu quero introduzir da seguinte forma. Nesse tempo que nós estamos vivendo de isolamento social, certamente temos acessado a internet muito mais do que o normal. Já era bastante, né? Agora, ainda mais. É interessante que até aquelas vovozinhas que não queriam mexer já têm se aventurado por diferentes aplicativos aí. Imagina o Dona Dedé lá mexendo, Dona Socorro tentando assistir os cultos e assim por diante. Eu imagino que se Pedro escrevesse a sua carta hoje, ele nos alertaria para os mesmos perigos que ele alertou, só que não aqueles que estão dentro da igreja, mas aqueles que estão dentro da igreja e estão dentro das casas, através do acesso à internet. Por falar nisso, há muitos que Pedro alerta sobre falsos ensinos, falsos mestres, que estão aí, né? Nos sites, nas mídias. E eu não duvido que você já tenha dado alguns likes para curtir alguns deles. Essas pessoas estão procurando seguidores, adeptos, procurando aprovação de pessoas. Talvez até você tenha pagado para assistir alguns deles, algumas palestras ou alguns shows. Os cachês desses falsos mestres muitas vezes são caros, altos. Talvez por isso não tenham vindo muito para a nossa região aqui. Mas certamente temos muitos deles que não estão na internet, mas estão aqui, pertinho de nós. Quem sabe no nosso meio. Nosso desafio hoje na mensagem é ouvir o alerta de Pedro e tentar identificar alguns desses falsos mestres. Ao mesmo tempo em que vamos avaliar a seriedade com que Deus trata essas pessoas através do escrito de Pedro. Mas temos que fazer isso levando em conta dois aspectos da nossa vida cristã: o temor e a fé. Por que temor? Porque ao falarmos de falsos mestres, nosso desejo aqui não é jogar pedras em algumas pessoas ou em algumas tipos de mensagem ou tipos de apresentações. Por que não? Porque nós sabemos das nossas falhas, das nossas limitações, dos nossos erros também. Então, se vamos confrontar alguém diante de verdades da palavra de Deus, temos que fazê-lo com temor, porque nós também falhamos. Certamente eu já ensinei coisas erradas, certamente eu já falei coisas que depois eu percebi que não era o caminho certo. Então, ao criticarmos os falsos mestres, temos que fazê-lo com temor, mas também temos que fazê-lo com fé. Porque eu preciso falar o que Deus fala. Eu preciso acreditar
que o que Deus disse, nos alertando sobre o perigo desses falsos mestres, é sério. Então eu preciso falar sobre isso, eu não posso me calar. Com medo de errar alguma vez, eu não vou falar, não. Eu preciso falar. Com temor, mas com fé, com convicção, nas verdades claras da palavra de Deus. Porque muitos estão sendo iludidos aí, levados por esses falsos mestres. E a gente precisa alertá-los, precisa chamar a atenção deles para não se deixarem enganar. Por isso hoje, nosso tema é o perigo dos falsos mestres. Quem são e o seu justo castigo. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10, ou especialmente a primeira parte do versículo 10. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10. Diz-nos assim o apóstolo: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Nós vamos parar aqui, no meio do versículo 10, porque os versículos da Bíblia não foram divididos por Pedro, foi um tradutor que fez isso. Na verdade, o nosso assunto termina aqui. E a partir da segunda parte do versículo 10, nós vamos introduzir um novo assunto. Vamos orar antes de mais nada. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra preciosa e muitas vezes dura, difícil de ouvir e difícil de ensinar. Por isso, Deus, nos dá esse temor ao Senhor e nos dá a confiança de que essa é Tua palavra ao pregarmos agora. Nos ensina a falar na autoridade do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O perigo dos falsos mestres, quem são e o seu justo castigo. Eu dividi esse texto em 3 partes aqui. A primeira, quem são esses falsos mestres, qual é o caráter deles, quais os sinais que eles dão de que são falsos.
Em segundo lugar, a punição a esses falsos mestres. Como Deus os trata com rigor. Em terceiro lugar, como Deus preservou os justos no meio dos injustos. Como Deus conseguiu libertar alguns deles, como nós vimos aqui no caso de Noé e Ló. Mas, primeira parte, o caráter ou os sinais de um falso mestre. Em vários textos do Novo Testamento, os escritores alertaram sobre esse perigo. E o maior perigo é quando a mensagem desses falsos mestres nos agradam. Falam aquilo que nós queremos ouvir. Ou como diz Paulo, quando a mensagem deles nos dá coceira nos ouvidos. Quando você fica curioso e interessado no que ele está falando, porque você gosta do que ele está falando. Aquilo que ele está falando agrada a sua carne, a sua vontade, os seus desejos, satisfaz você. E é aí o grande perigo. Se alguém começar a pregar coisas duras, difíceis, não tem muito perigo aquelas pessoas. Mas as pessoas que vêm bajulando, sendo sensíveis a você, te apontando um caminho agradável, um caminho melhor, esses é que são perigosos. Olhando aqui para o nosso texto, a menção dos falsos profetas, que ele fala aí nos primeiros versículos, nas primeiras linhas, é a menção àqueles do Velho Testamento, em contraste com o que eles haviam acabado de falar, dos versículos 19 a 21 do capítulo 1, ele fala ali sobre os profetas do passado que escreveram palavras de Deus. Então ele está destacando agora, na mesma época em que haviam profetas verdadeiros, haviam falsos profetas. E agora, da mesma forma, ele está dizendo, como há pregadores da palavra, do evangelho, também há falsos pregadores, falsos mestres, que estão ensinando de maneira distorcida a verdade. E ele diz claramente no versículo 1, qual era o falso ensino. Quando ele diz, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Veja que essas mensagens não são declaradamente contra Deus, mas elas são, como diz o texto aí, dissimuladas. E essa expressão é alguma coisa secreta, uma coisa meia camuflada, escondida. Não é declarada de início. O fim delas a gente vai saber. Eles dizem, essas pessoas acabam negando o próprio Senhor. Quando ele diz soberano Senhor, é uma referência a Jesus. Então acabam deixando Jesus de lado. Jesus não se torna mais o centro da sua mensagem. Aliás, da mensagem sim, mas Jesus não é mais o Senhor da vida. Eu não preciso mais prestar contas a Ele. Eu tenho a minha própria vida e eu a guio como eu quero. Eu não presto contas a Jesus. Jesus morreu por mim. A mensagem desses homens vai dizer isso. Jesus ressuscitou, eles vão dizer isso. Para que Jesus fez isso? Para que você tenha uma boa vida. Para que você tenha o melhor. Porque Deus te ama. Porque você é o mais importante para Deus. Essa é a mensagem. Então, tem evangelho nela? Tem. Mas não tem o evangelho completo. Tem parte do evangelho. Eu não preciso prestar contas a Jesus. Esse era o grande perigo dessa turma aqui de falsos mestres. São aquelas pessoas que declaram a sua fé em Jesus, mas muitas vezes a sua prática de vida está muito voltada para si mesmos. Amo a Jesus, mas Jesus me ama mais. E é isso que importa. E eu não preciso prestar contas a Ele como Senhor da minha vida.
nesse processo, algumas heresias começam a ser introduzidas. E o texto diz, ou fala de heresias destruidoras. Coisas como: Jesus te libertou do pecado, Jesus te perdoou, você está livre agora para fazer o que você quiser, já que Ele te perdoou. Isso é uma verdade, mas é parte da verdade. Jesus nos libertou não para fazer o que nós quisermos, Jesus nos libertou para fazermos o que Ele quer, para fazermos a sua vontade, para servi-lo integralmente. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, fala que fomos comprados por um bom preço, o sangue de Jesus. Agora, pois, precisamos oferecer a nossa vida a Deus. Essa ideia muitas vezes não está presente nos falsos mestres. Fomos comprados e libertados, mas Jesus diz: fomos comprados e libertados para servi-lo, para andar com Ele, para obedecê-lo, para desfrutar dele, e não para fazer dele o que nós quisermos, e não para usá-lo para o nosso bem. No verso 2 desse texto, ele fala que muitos seguirão as suas práticas libertinas. Com base nesse versículo, alguns comentaristas dizem que a heresia em questão é o antinomianismo, a doutrina que diz que sob a dispensação do Evangelho, a lei moral não mais nos obriga a obedecê-la, já que nós somos salvos exclusivamente pela fé, e a fé é suficiente, eu não preciso obedecer, eu estou livre. Resumindo, nós temos dois efeitos imediatos sobre aqueles que seguem esses falsos mestres ou esse tipo de heresia. Primeiro, é que essa heresia, por ser agradável, ela se espalha rapidamente. E segundo, ela traz descrédito à fé cristã. Olha o versículo 2, quando ele diz: muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Que práticas libertinas são essas que difamam o Evangelho? Se eu não preciso seguir um padrão moral elevado, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ter uma vida sexualmente ativa, seja dentro ou fora do casamento. Eu posso usar qualquer tipo de traje, não preciso me preocupar com modéstia ou decência. Eu posso ir aos lugares que eu quiser, eu estou livre. Então, essas práticas libertinas depõem contra o Evangelho. E aí a gente vai ouvir comentários do tipo: isso é coisa de crente? Esse é o Evangelho que vocês pregam? Por isso, Pedro diz: será infamado o caminho da verdade por causa dessas práticas, desse falso ensino que pode penetrar na vida de pessoas e na vida da igreja como comunidade. A questão não é se eu sou livre ou não para fazer. A questão é: eu estou difamando o Evangelho com a minha vida ou eu estou apontando para o Evangelho verdadeiro? O Evangelho do senhorio de Cristo. No verso 3, ele diz o que move esses falsos mestres. Qual é a motivação deles? E aí ele diz: movidos por avareza. Seu Deus é o lucro. E a pergunta sempre é:
o que eu ganho com isso? Movidos por avareza. Por isso que eu falei sobre quantidade de seguidores, por isso que eu falei sobre quantos likes tem lá. Isso importa, porque isso significa retorno financeiro. Por isso que eu falei que muitos desses, o cachê é alto, porque a vantagem está no lucro. E por isso que muita gente, depois que se acorda e se afasta dessas pessoas, se sentem lesadas, roubadas mesmo, por aqueles que prometeram coisas que não podiam cumprir, movidos por avareza. Mas ele usa também uma outra expressão interessante aqui. Ele diz assim: farão comércio de vós com palavras fictícias. Palavras fictícias. Pesquisando essa expressão no grego, e eu não sou bom de grego aí, mas é uma expressão parecida com plastóis, da onde surge a nossa palavra plástico, molde. Palavras moldadas ou amoldadas aos ouvintes. São aquelas palavras que nos agradam. Então veja, o que ele está dizendo no versículo 3 é: essas pessoas que querem ganhar dinheiro usarão outros para ganhar dinheiro em cima deles, fazendo comércio, através de palavras agradáveis, palavras que se amoldem aos seus ouvintes, falar aquilo que a gente quer ouvir. O conselho bíblico não é esse, é exatamente o oposto. Usando uma expressão semelhante, em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz que não podemos nos conformar, tomar a forma deste mundo. Não pegar a forma, não agradar as pessoas, mas ficar com a verdade. E o próprio Pedro, e esse eu quero ler, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Não vos amoldeis, a mesma ideia aparece aqui. A ideia é: olha, agora que vocês obedecem a Deus, obedecem ao Senhor, porque vocês têm o Senhor. Para esse pessoal aqui não tem Senhor. Eu sou o Senhor da minha vida. Mas para a palavra de Deus nós temos um Senhor, Jesus Cristo. Então, para obedecer ao meu Senhor, eu não posso me amoldar às ideias desse mundo ou àquilo que eu vivia antes de conhecer o Evangelho. Eu não preciso voltar para a lama, eu não preciso voltar para a sujeira que eu vivia antes. Eu sou livre agora para andar em obediência a Deus. Palavras que se moldem aos ouvidos dos interessados. Você gosta de ouvir essas pessoas? Isso é coisa de um mundo sem Deus. Não é a mensagem que se amolda às pessoas. Somos nós que precisamos nos amoldar à mensagem do Evangelho, à palavra de Deus. Eu vi uma entrevista, uma live com um missionário bastante experiente, e ele estava falando que hoje as pessoas ouvem vários pregadores. Foi-se aquele tempo em que os crentes na igreja ouviam o seu pastor pregando. Hoje, os crentes, por causa da internet, do acesso fácil a vários canais, eles têm acesso a vários pregadores. Então, há uma diversidade deles. Talvez você esteja pensando em alguns aí. Eu quero que você pense, quais são alguns dos seus pregadores favoritos? Agora a gente tem um leque cada vez maior, né? De tipos de mensagem de pregadores. A minha pergunta é: o seu pregador favorito é sério
diante da palavra de Deus? Ele prega o evangelho de maneira genuína? Ou só fala aquilo que agrada às pessoas? Faz elas rirem, chorarem. São ótimos manipuladores de auditório. Deram um nome bonito a alguns deles: coaching. Digamos que essas pessoas são bons vendedores da palavra de Deus. Ou, como diz Paulo, mercadejam a palavra de Deus. Já outros preferem ouvir pregadores de determinadas seitas, como o adventismo. Por que eu estou citando o adventismo? Porque eu já ouvi vários irmãos de nossa igreja postando mensagens de pastores adventistas. E eu confesso que eu fiquei bastante preocupado. Normalmente esses pregadores têm muito conhecimento bíblico. É admirável o conhecimento bíblico de muitos deles. O problema é que junto com aquele conhecimento bíblico estão entrando algumas heresias. Não é porque alguém conhece a palavra de Deus ou cita a palavra de Deus que ele está certo. Os conceitos distorcidos são passados sutilmente na mensagem e acabam se tornando tão impregnados na vida de pessoas que quando elas se acordarem, elas estarão lutando por aqueles conceitos e muitas vezes causando divisões na própria igreja, no seio da própria igreja, separando irmãos. Sabe o que a Bíblia diz? O que Pedro diz sobre isso? Finalzinho do versículo 3. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Esses serão julgados e severamente punidos. É o que a palavra de Deus diz. Por isso eu quero entrar no segundo ponto nosso. Há condenação aos falsos mestres. Esse A é com H. Há condenação. No versículo 4, ele começa dizendo: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, o que ele começa a comparar? Ele vai fazer 3 comparações. Primeiro, em relação aos anjos. Se Deus puniu os anjos quando eles erraram, quanto mais esses falsos mestres que conhecem a palavra de Deus. São pessoas que conhecem a verdade, não a seguem, não se submetem a ela, mas conhecem. Até que ponto conhecem? Eu não sei. Mas o que ele está falando é: se Deus não poupou anjos, quanto mais tais homens, tais pessoas. Há uma expressão interessante aqui, quando ele diz: esses anjos que pecaram foram precipitados no inferno. Essa palavra inferno é a palavra tártaro do grego. E esse era o nome usado na mitologia grega para aqueles semideuses ou deuses decaídos que eram jogados nas maiores profundezas. Por isso, o nosso conceito de inferno tem muito a ver com essa ideia de lá no buraco, lá no fundo. Mas vem daí, dessa expressão que aparece aqui. Isso era muito pior do que o Hades, que é usado em muitos textos, que é atribuído ao lugar dos mortos no Velho Testamento. Esse é um outro lugar, não é o lugar dos mortos, é um lugar de castigo, de punição. Então, anjos foram diretamente mandados para o inferno, anjos que decaíram.
A ideia de anjos que caíram não aparece claramente no Velho Testamento, talvez com exceção de Gênesis capítulo 6, do 1 ao 4. Mas eu não vou entrar lá porque vai dar íamos gastar muito tempo para explicar aquele texto. Mas aparece claramente em alguns textos do Novo Testamento, como este, como Judas, e em Apocalipse também, que anjos que caíram foram enviados para o lugar de sofrimento eterno. Se anjos foram punidos, ele está dizendo, será que esses homens não serão? Segundo lugar, ele cita o dilúvio no versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. O que ele está dizendo é, assim como Deus não poupou anjos, assim como Deus não poupou um mundo todo de pessoas, castigando-as através do dilúvio, levando-as à morte, poupou, dentre elas, um homem e sua família. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Mas ele não poupou um mundo todo de pessoas, punindo-os com a morte. Em terceiro lugar, ele fala, versículo 6, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Deus não poupou anjos, não poupou o mundo inteiro do passado, pré-diluviano, e agora ele diz que cidades foram completamente destruídas, ficando como exemplo para nós. Se Deus não poupa aqueles que decidem pela impiedade, ele está falando quanto mais aqueles que ensinam falsamente a minha verdade, a minha palavra. É difícil não fazer um paralelo entre Sodoma e Gomorra e o nosso tempo. Aquelas cidades, aquelas 2 cidades descritas no livro de Gênesis, ficaram conhecidas por sua imoralidade e efeminação. Aliás, Sodoma acabou gerando no português o nome sodomita, que é aqueles homens que têm relações com homens, descrevendo essas pessoas. Temos que tomar muito cuidado para falar sobre isso. Pode gerar um processo por discriminação. Por isso eu não vou falar muito, mas eu quero que a palavra de Deus fale. Romanos capítulo 1, a partir do verso 22. Gostaria que aqueles que puderem abrir lá, confiram o que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Romanos 1, 22 ao 27. Eu comecei propositadamente no 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de as suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente os homens, também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro.
O que a palavra de Deus diz claramente é: tudo isso que está acontecendo em termos de desvio moral e de homossexualidade como sendo algo natural nesse mundo, não foi esse o plano de Deus. E não é isso que a palavra de Deus nos prega. Mas além disso, e eu comecei a ler 2 versículos antes por uma razão. Hoje, a exemplo daquele tempo, tudo começou porque muitas pessoas se tornaram independentes da ideia de Deus. Vamos excluir Deus. Vamos tirar Deus com seus valores morais, éticos, religiosos. E ao excluir Deus da vida, da sociedade, o caminho é esse. O caminho é a depravação moral, com forte ênfase na depravação sexual. O que Pedro diz para a gente é: olhem para o exemplo de Sodoma e Gomorra. Foram postas como exemplo a quantos venham a viver impiamente. A punição virá. Pulando um pouquinho aqui, eu quero ir para o versículo 9. E eu quero dar a seguinte ênfase. Ele diz: porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e agora reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Reservar sobre castigo os injustos para o dia de juízo. A ideia é que essas pessoas estão sendo separadas para o juízo, para o dia do juízo de Deus e para o castigo eterno que se seguirá a esse juízo. A exemplo dos anjos, do versículo 4, que foram separados para juízo de uma vez. E é interessante aqui que Pedro está dando um alerta não só para os falsos mestres, mas de todos aqueles que seguem os falsos mestres, que deixam se enganar pelo seu próprio coração cobiçoso. Por isso acabam seguindo esses ensinos. No verso 10, ele diz: seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Já falamos sobre imundas paixões. Quero falar sobre essa questão de menosprezam qualquer governo. Aqui a ideia de autoridade. Talvez uma referência ao primeiro versículo, quando ele diz: renegaram o soberano Senhor. Talvez é uma negação do próprio Senhor Jesus como Deus, como Senhor da vida. Mas talvez seja uma negação às autoridades que Deus tinha colocado sobre aquelas igrejas, que muitos estavam virando as costas para essas autoridades. Inclusive, na terceira carta de João, versículos 9 e 10, o apóstolo João fala sobre isso. 3 João, versículos 9 e 10, diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Veja o início. Ele está dizendo, ele quer ter a primazia. Ele quer ser o primeiro, ele quer ser o que manda. Ele não quer se submeter. E esse é um sinal do falso mestre. Ele não se submete. Pergunte a alguns desses pregadores: qual é a sua igreja? Quem é o seu pastor?
Você está ligado a quem? Eles não querem estar ligados, querem ser independentes. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença. E esse é um sinal importante para identificá-los. O verso 9, que nós lemos, conclui a ideia que vem desde o versículo 4. Então eu vou ler apenas trechinhos para você. No 4 ele diz: ora, se Deus não poupou anjos, depois no 5, e não poupou o mundo antigo, e no 6, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, então, verso 9, o Senhor sabe reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. São 3 exemplos claros daqueles que se rebelaram contra Deus e foram punidos. E ele está dizendo, da mesma forma que Deus fez, ele fará com esses do presente de Pedro e do presente nosso. Serão reservados para o juízo, para o castigo de Deus. E agora? Como é que nós vamos fazer? Como é que eu sei, como é que eu vou me preservar do erro? Como é que eu não vou me deixar levar por esse engano, já que eles são tão dissimulados? Da mesma forma que Deus fez no passado. E aí tem 2 exemplos para a gente ver. Se Deus não poupou o mundo antigo, pré-dilúvio, mas ele poupou um homem e sua família. Ele livrou Noé no versículo 5. Noé, pregador da justiça, juntamente com sua família. Uma família foi preservada. Um mundo destruído. Pensa nisso. E aliás, uma família de cada espécie, né? Não só do homem, mas de cada animal também. Essa preservação da família de Noé mostra que Deus conhece os que são seus. Deus sabe os que são seus. E sem dúvida Ele vai preservá-los, mesmo no meio de um mundo todo perdido. Tem um ali? Vem, Pai, você é meu. Você será preservado. Você me teme de verdade, você se sujeitou a mim, você me obedece, você anda comigo. Você foi um daqueles que eu resgatei. Vem aqui. Você me pertence. Noé viveu num mundo onde sofreu zombarias, onde os valores eram completamente diferentes do que ele ensinava para sua família, mas ele permaneceu íntegro, fiel. E Deus enxergou isso nesse homem. E Deus resgatou esse homem. Eu não tenho que ter medo. Eu tenho que temer a Deus e obedecê-lo. O resto sempre foi Deus que fez e fará. O outro exemplo que ele cita é de Ló, no versículo 7 e 8. O texto bíblico diz que Deus livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. E diz que ele atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles dias que eram cometidas naquela cidade. Libertino, a palavra libertino é a consequência de não ter temor de Deus e por isso abusar da liberdade para se entregar aos desejos, aos anseios da sua carne.
Por 3 vezes, Ló é chamado de justo aí. Nos versículos 7 e 8. Agora isso me causou surpresa. Porque aos nossos olhos, se você conhece a história bíblica, depois você pode ler, lá no capítulo 18, 19, você vai ter essa história. Você vai perceber que Ló não era dos mais íntegros, dos mais justos de sua época. Comparado com Abraão, ele nem chegava perto. Deixa eu dar uns exemplos. Ló e Abraão eram homens ricos. Ló era sobrinho de Abraão, filho do irmão de Abraão. E eles tinham muitas posses. E teve um certo momento em que, vivendo na terra de Canaã, havia conflito entre os pastores de um e os pastores do outro. E Abraão, então, para evitar esse conflito, por causa de terras, onde eles iam se alimentar e tal, ele disse: olha, Ló, escolha a terra que você quiser. Você vai para a terra que você vai e eu vou para o outro lado. O texto bíblico em Gênesis 13, de 9 a 11, diz que Ló levantou os olhos e viu uma planície verde, bonita, atraente, grama verde, né? E falou: é para lá que eu quero. Então Ló era um interesseiro no sentido, né? Ele olhou só para o que ele ia ganhar. Ele não pensou em Abraão. Abraão, vamos fazer o seguinte: metade daquele lado lá é meu, metade... Não, eu quero aquele lá. Você falou para eu escolher, eu vou para lá. Ló tinha uma mentalidade questionável. Eu não vou ler aqui, mas o capítulo 19 de Gênesis diz que homens da parte de Deus, provavelmente anjos, foram enviados até Sodoma e Gomorra para tentar libertar Ló de lá, porque seria destruída a terra, a cidade. E quando esses homens chegaram, os moradores da cidade cercaram a casa de Ló e queriam que aqueles homens fossem colocados para fora, porque eles queriam ter relações sexuais com eles. Sabe o que Ló fez? Ele falou: não, eu não vou dar para vocês esses homens, mas eu tenho as minhas filhas, se você quiser eu dou elas. Aí pensei: puxa, que padrão, né? Que padrão. E esse homem é chamado de 3 vezes de justo. Depois que Sodoma e Gomorra foi destruída, no mesmo capítulo 19, agora verso 31 em diante, diz que Ló foi embriagado por suas filhas e teve relações sexuais com elas e as engravidou. Ló, o justo. Humanamente, nós não temos como defender Ló. Não tem como defender Ló. Ele vai entrar naquela minha lista junto com Sansão. Quem é da igreja sabe exatamente minha bronca com Sansão. Só que não vou falar muito porque o homem era muito forte. Vai que no céu é parecido, né? Mas é interessante que foi por esse Ló que Abraão abriu mão de sua segurança, de sua comodidade, foi enfrentar uma guerra contra reis para libertar Ló. Foi por esse Ló que no capítulo 18, final do capítulo 18, Abraão intercede junto a Deus: Senhor, o Senhor vai destruir aquelas cidades, mas e se o Senhor achar 100 pessoas lá justas? Se eu achar 100 justos, eu não vou destruir, Deus diz. Mas Senhor, se o Senhor achar 50, e aí ele foi diminuindo, né? 30, 20, 10. E Deus fala: se eu achar 10, eu não vou destruir. E eu acho interessante porque quando os anjos chegaram e falaram: vamos, precisamos sair porque Deus vai destruir a cidade. Ló tinha 2 filhas. Então ele falou com sua esposa, as 2 filhas e 2 genros ou alguém que estava para se casar com suas filhas: vamos embora. E os homens disseram: não, nós não vamos, ele deve estar brincando, ele está sonhando, não vão destruir coisa nenhuma. E acabou que saíram só Ló, sua esposa e suas 2 filhas. E no meio do caminho
sua esposa resolveu desobedecer e ficou por lá mesmo, né? E vocês conhecem a história de que ela foi transformada numa estátua. O justo Ló, que impressionante. Deus ainda assim, apesar das falhas desse homem, o libertou. Porque Deus olha mais do que a aparência, como nós olhamos. Eu condenaria Ló. Eu estou trocando Jó com Ló, vou trocar talvez. Eu condenaria Ló. Talvez eu condenaria muita gente. Por isso que eu não sou Deus e nem quero ser. Nem passa perto de mim a ideia. Porque eu não tenho o olhar de Deus, que conhece corações. Para Deus, Ló era justo, por isso Deus o resgatou. Para Deus, Noé era justo, por isso Deus o resgatou. Diante de toda a corrupção, diante de todo o desvio da verdade, Deus ainda conhece aqueles que são dele. Não tenha dúvida disso. E no versículo 9, ele diz: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Ele sabe separar justos de injustos. Por isso que quem vai fazer a colheita não sou eu, nem são vocês, é o próprio Deus, porque Ele sabe aqueles que são dele e aqueles que não são dele. A nossa integridade diante de Deus, a nossa submissão à vontade de Deus, é que demonstrará na prática aqueles que são realmente dele. Noé e Ló foram livrados da provação no tempo certo, na hora certa. Muitas vezes o socorro de Deus pode parecer demorado, mas ele virá. E virá não como um Deus distante, que de repente aparece do nada e te livra do mal. Mas ele virá do Deus que está sempre conosco. 1 Coríntios 10, 13 fala que ele não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, ou sejamos provados além das nossas forças. Essa batalha da luz contra as trevas, do bem contra o mal, do certo e do errado, do justo e do ímpio, continuará até o dia em que Deus colocará um ponto final nesse sofrimento. Podemos confiar nele. O dia do juízo já está marcado. Sabe qual é? Eu não sei. Você que é sério diante de Deus não sabe. Se os falsos mestres disserem o dia, você já sabe que ele é falso. Mas ele certamente virá. Resumindo e concluindo, falamos sobre o caráter, os sinais dos falsos mestres e destacamos 3 coisas. Primeiro, eles negam a Jesus como Senhor absoluto da vida. Segundo, promovem práticas libertinas. Para eles não há padrões morais e éticos. Terceiro, são movidos por ganância e avareza. O dinheiro é importante, ou o mais importante. Em segundo lugar, falamos que esses falsos mestres e os seus seguidores sofrerão dura condenação. Assim como os anjos caídos foram enviados ao inferno, assim como o dilúvio matou toda uma geração, assim como uma cidade, ou 2 cidades, ou outras cidades, em alguns textos, foram destruídas simultaneamente, como Sodoma e Gomorra. A condenação virá.
mas também virá, e a gente encerra aqui, o livramento daqueles que são piedosos, daqueles que amam a Deus e submetem a Ele. Como Deus salvou Noé e sua família. Como Deus salvou Ló e parte de sua família. E agora a pergunta é: e você? Está entre os que temem o Senhor? Eu poderia perguntar aqui: você já entregou a sua vida a Jesus? Mas muitos desses já dizem que já entregaram. A minha pergunta não é se você já entregou a vida a Jesus, mas é se Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor da sua vida? Você o obedece, você o ouve, você tem prazer em seguir os seus passos? Você teme a Deus? Certamente, esses são sinais daqueles que verdadeiramente amam ao Senhor. E eu espero que você seja ou esteja entre esses que não estão procurando agradar os seus ouvidos com mensageiros, mensagens falsas, mas que se submete ao senhorio de Jesus e se realiza, se satisfaz plenamente nele. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, privilégio de estarmos na Tua presença com a Tua palavra aberta. Obrigado porque apesar de dura, a Tua palavra é verdadeira e nós podemos confiar nela. Como o Senhor fez no passado, eu sei que o Senhor continuou fazendo e tem chegado aos nossos dias, separando os justos dos ímpios, separando aqueles que verdadeiramente te temem, te amam, te servem, daqueles que enganosamente dizem essas coisas. Então ajuda-nos, Senhor. Queremos ter corações sinceros diante do Senhor, corações autênticos, vidas que manifestam a presença do Senhor, o senhorio do Senhor em nossa vida. Por isso abençoa cada um desses que estão participando desse culto agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. clareia a minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és.
clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça. Quando eu sou fraco, é que sou forte. 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 Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça, tua graça, tua graça.